Olá, meus queridos, e sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo, uma aula explicativa, meio que é aqui uma ponte com outro vídeo que eu fiz aqui recentemente para o canal, uma aula prática aqui sobre como utilizar o SQL, e neste caso aqui utilizando o software do MySQL Workbench. E portanto, hoje a proposta deste vídeo, como vocês já devem ter visto aqui no título em baixo, é pegar nessa continuação desse projeto que eu fiz aqui nesse vídeo e implementar uma interface web com HTML, CSS e também JavaScript. Bruno, mas porquê essas linguagens, porque não outras? Então, porque eu achei que seria o mais fácil de vocês perceberem aqui, sem estarmos a trabalhar com linguagens muito complexas. E a proposta vai ser fazer com que, através do HTML, do CSS, do JavaScript, nós consigamos montar aqui uma pseudo API que vai interagir com a nossa base de dados em MySQL. Portanto, nós vamos utilizar aqui o Node.js para back-end, ok? Porque é aqui uma linguagem de JavaScript, e nós vamos aqui programar juntos o passo a passo e eu vou explicar-vos para que é que serve cada comando e cada linha que eu vos vou mostrar aqui. Eu já tenho isto mais ou menos preparado, portanto fiquem desse lado. Depois, se quiserem, podem dar uma pausazinha no vídeo e podem copiar o código que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Mas já sabem, malta, antes de nós prosseguirmos, não se esqueçam de deixar aquele likezinho só para ajudar a engajar isto, até porque, às vezes pode haver alguém que queira ter acesso a este conteúdo e que não sabe que ele existe. Isto, embora eu esteja a fazer exclusivamente para os meus queridíssimos alunos que tanto pedem, mais uma vez, que eu faça este tipo de vídeos a explicar e porque eles gostam do que é. Mas às vezes pode haver alguém que queira ter acesso a este tipo de conteúdo e que este conteúdo consegue explicar melhor uma dúvida que eles tenham. Portanto, malta, compartilhem, deixem o gosto e siga o barco então aqui. Bem, nós para prepararmos aqui o nosso ambiente, já agora eu vou trabalhar aqui com o próprio do Visual Studio. Nós para prepararmos aqui o nosso ambiente, nós precisamos aqui primeiro saber quais são as ferramentas que nós vamos utilizar. Portanto, nós vamos utilizar aqui para criar toda esta estrutura o Visual Studio Code, que é aqui o editor onde nós vamos escrever aqui todo o código de HTML, CSS e JavaScript. Nós vamos utilizar o Node.js juntamente com um pacote de JavaScript que é o NPM, para criarmos aqui um ambiente de execução e tudo mais. Vamos depois ter por base também o MySQL, que vai ser aqui a nossa base de dados que já está criada num outro vídeo, já sabem aqui, que basicamente acho que o vídeo se chama do zero à implementação. Vejam depois, procurem depois aqui que ele fica aqui disponível. E depois nós vamos ver como é que tudo isto funciona através do nosso navegadorzinho, portanto do nosso browser, do nosso cliente, ok? Eu tenho aqui algumas extensões já instaladas que são úteis para fazer correr o front-end, o HTML diretamente dentro do Visual Studio Code. Eu vou-vos mostrar quais são para facilitar o vosso trabalho, ok? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é, se não tiverem o Node.js instalado no vosso computador, que eu já tenho, a primeira coisa que vocês devem fazer é então instalar o Node.js no computador. Eu já tinha aqui uma pastazinha criada, para quem nunca trabalhou com o Visual Studio Code, aqui a proposta também não é ensinar-vos a trabalhar com o Visual Studio Code, mas eu vou explicar mais ou menos aqui as coisas. Portanto, aqui do vosso lado vocês vão ficar com a vossa árvore hierárquica dos ficheiros, dos projetos que vocês estão a trabalhar dentro da pasta que vocês selecionaram para ser a pasta que vai ter lá as coisas dentro. Aqui depois no meio vocês têm uma janela de boas-vindas onde vocês podem criar ficheiros, pastas e por aí fora. E aqui em cima também podem fazer todas essas coisas. Pronto. Depois aqui no canto esquerdo vocês vão ter aqui algumas ferramentas como debug. Aqui vocês instalam as extensões e depois isto aqui são as extensões que eu já tenho instalado. E aqui em baixo nós temos o nosso terminal e o nosso output. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, caso este terminal não esteja a aparecer para vocês, é vir aqui em cima e fazer terminal. Mas Bruno, não está a aparecer para mim, tenho aqui 3 pontinhos. Não tem problema, é carregarem os 3 pontinhos e vão a New Terminal. Podem sempre zerar o terminal para garantir que o terminal inicializa dentro da pasta que vocês têm aqui. E a primeira coisa que vocês têm de fazer então aqui é instalar o Node.js, ok? Que é para podermos trabalhar. Então vocês começam por verificar se ele já está instalado no computador, escrevendo node -v, que é para ele ver a versão. Eu já tenho instalado, e caso vocês não tenham instalado, vocês têm de ir ao site do nodejs.org. Se eu escrever aqui npm, é basicamente o pacote que nós vamos utilizar aqui. Se eu fizer -v, eu também vejo se já está instalado ou não, porque ele apresenta as duas versões. Então isto quer dizer, ao apresentar umas versões, quer dizer que eu já tenho instalado no computador. Se não tiver instalado, vocês vão ao site nodejs.org, ou seja, nodejs.org, e instalam estas coisas, mas também podem instalar através do terminal diretamente, ok? Bem, então, posto isto, extensões que vocês precisam aqui para trabalhar nestas coisas aqui que vamos fazer aqui. Bem, primeiramente vocês precisam do Live Server, portanto vêm aqui às extensões e procuram por Live Server.
ok? E vocês têm logo aqui esta primeira extensão. É só clicar e instalar, ok? E basicamente vocês vão conseguir ter acesso à possibilidade de poderem ver em tempo real as alterações que vocês estão a fazer no vosso navegador, no vosso browser. Depois, o que é que vocês podem instalar mais aqui que pode ser útil para vocês? Deixa-me ver aqui as extensões que eu tenho útil aqui. Por exemplo, vocês têm esta aqui do Beautify CSS, que também é útil para vocês. O Better Ginger também pode ser útil aqui para fazer as questões do HTML, dos markdowns e por aí fora. Enfim, vocês depois têm aqui várias, se vocês pesquisarem até por HTML, vai-vos aparecer aqui um conjunto, por exemplo, aqui o HTML CSS Support também é útil, é uma extensão boa, até que eu aconselho vivamente. E pronto, podem depois procurar se quiserem por JavaScript, e vocês vão ter outras extensões. Aqui no caso, esta, se eu não me engano, é do pacote que eu instalei, que eu já nem me lembro qual é que é. O JS, eu já me lembro, mas isto vem num pacote específico da HTML, se eu não me engano, mas pronto. Vocês têm um conjunto de extensões que podem instalar aqui, que pode ser útil para vocês, mas aquelas que eu aconselho pelo menos é o Beautify, que é para deixar aqui isto mais bonito. Aqui a parte do... onde é que eu estava? Do Better Ginger também, e depois tem aqui mais para baixo dos... onde é que eu tenho? Esta aqui, do Code Snippets, também é boa, ok, para trabalhar com JavaScript. E é basicamente isto. Depois eu tenho para aqui outras extensões, mas da HTML, ok, as instaladas é mesmo aqui o HTML CSS Support, que são efetivamente é aquela que vai vos ajudar mais. Ok, então pronto, posto isto, como é que vai ser então a estrutura do nosso projeto? Aqui dentro do nosso projeto nós então vamos começar por criar a estrutura de árvores daquilo que nós vamos fazer aqui. Eu chamei esta pasta interface BD Vídeo, mas eu vou criar aqui uma pasta que vou chamar essa pasta de loja-web. Ok? E agora eu vou estruturar como é que eu quero que as coisas fiquem arrumadas cá dentro. Dentro da loja-web, eu vou criar uma pasta que vou chamar essa pasta de back-end, que é dentro desta pasta que eu vou criar toda a estrutura, ou que eu vou colocar os fecheiros que vão ser responsáveis por relacionar o front-end com o back-end. Ok? Então dentro desta pasta eu vou já criar aqui dois fecheiros que vou chamar a um index.js e o outro vou chamar de db.js. Vão ser os dois fecheiros que vão fazer a relação aqui com a base de dados. E eu não sei porque é que ele está-me aqui a dar... pronto, já tenho aqui. Agora, ainda dentro da pasta loja web, eu vou criar então uma outra pasta que vou chamar de front-end. E dentro da pasta front-end eu vou criar três fecheiros. Um que vai ser o index.html, que vai ser a nossa página principal. Outro fecheiro que vai ser o style.css. E outro fecheiro que vai ser o nosso script, que vai receber aqui o JavaScript. Agora vocês vão dizer, mas Bruno, nós criamos fecheiros de JavaScript no back-end e no front-end. Então, nós quando estamos a trabalhar com JavaScript, nós temos duas variantes, ok? Temos o JavaScript que trabalha na vertente front-end, que é o JavaScript normal, e depois temos o Node.js que trabalha na lógica de back-end, ok? Então, aqui no front-end é onde vou ter o HTML, o CSS, JavaScript, vai ser aqui que vai haver todos os pedidos à API, para uma API. O que é uma API, Bruno? É uma Application Programming Interface. É basicamente uma estrutura que permite relacionar o interface gráfico, o cliente, que é o browser, com a base de dados e receber requisições, ou seja, pedidos por parte do utilizador, seja para ter acesso a uma informação, seja para introduzir uma informação nova na base de dados, seja para atualizar, ou seja, até mesmo para apagar, ok? A API em Node.js, ela vai servir como este intermediário, e é como quase tudo, entre o navegador e a nossa própria base de dados. Na base de dados MySQL é onde nós vamos manter os dados reais e a API ela vai servir para questões de segurança, para questões de validação de dados e de conversão, porque um browser não consegue falar diretamente com uma base de dados, ok? Nós vamos comunicar isto tudo via HTTP ou HTTPS, que é o protocolo que se chama Hypertext Transfer, protocolo que é um protocolo que permite fazer a navegação na internet e fazer a passagem e a comunicação dos dados, ok? Então, posto isto, montando aqui a nossa árvore dos projetos, dos fecheiros, desculpem, do nosso projeto, a primeira coisa que nós vamos fazer é inicializar o projeto e instalar todas as dependências que nós precisamos. Então, vimos aqui ao terminal, vamos dar aqui um CLS, que é para fazer clean aqui do terminal. E agora vamos começar por inicializar o projeto. Então vou começar a fazer npm, que é basicamente o nosso gestor de pacotes, e vou fazer init
-y. Este comando aqui basicamente é um comando que serve para eu criar um pacote, um package.json, que é o inicializador do projeto. Então eu dou Enter e eu preciso disto obrigatoriamente, porque sem este tipo de inicialização eu não consigo relacionar a base de dados com o front-end utilizando o JavaScript. Se eu tivesse a utilizar outra linguagem, eu poderia fazer outro tipo de estrutura. Pronto, ele disse-me aqui mais ou menos a estrutura que foi criada, não foi feito nenhum teste, o interface, BD, pronto, foi criado aqui com sucesso à partida, até porque o pacote está aqui dentro, ok? E reparem, eu tenho isto dentro, por acaso eu devia ter mudado o diretório. Vamos fazer uma coisa, eu vou mudar aqui o diretório para mandar aqui o package para dentro da loja. Então vamos fazer CD, que é... não me lembro o que é que significa o C. Mas é qualquer coisa directory, não é comando, não me lembro, não interessa, agora não me lembro, mas é o CD, é um comando no terminal para mudar, é change directory, assim é que é. E vamos fazer então aqui loja-web, e pronto, agora mudei mesmo para dentro da pasta do projeto, tenho o meu terminal dentro da pasta do projeto, e agora sim, eu vou dar seta para cima 2 vezes, para ir buscar o comando novamente, para não ter de estar a escrever tudo, dou Enter, e agora sim, ele vai-me criar o projeto, ou neste caso o package.json, dentro da pasta do loja web, ok? E agora tenho tudo aqui dentro do projeto, portanto, se eu quiser depois no futuro, depois de ter tudo construído, passar isto para alguém, é só pegar esta pastazinha loja web, converter aqui num ficheiro zipado e mandar para alguém e vai os pacotes das dependências todas. Garantindo que eu continuo dentro da... E eu preciso de fazer isto porque, malta? Porque eu vou instalar as dependências e é as dependências que me vão permitir depois fazer a relação entre as coisas todas. E se eu não fizer isto, dentro da pasta do projeto, depois isto vai ficar uma grande salganhada. Então agora vou chamar novamente o NPM, que é o gestor dos pacotes que eu vos tinha falado, e vou então dizer o que é que eu quero instalar. Install Express MySQL 2 e Course. Ok. Isto são as bibliotecas que eu vou instalar aqui que são necessárias, mas então o que raio é isto que eu estou a escrever aqui, ok? Bem, primeiramente o Express é uma framework de JavaScript para criar APIs rapidamente, ou seja, para criar aqui as relações do front-end com o back-end muito mais rapidamente. MySQL 2 é uma biblioteca que permite ligar o Node.js ao MySQL muito mais facilmente, ok? Depois aqui o Course é basicamente... o Course ele permite que o browser aceda à nossa API local. Ok, então eu dou Enter. Vai demorar aqui um bocadinho a instalar as dependências, demora sempre. Ok, instaladas as dependências, tenho aqui tudo feito. Vocês veem que agora eu crio aqui um package.lock.json e agora eu tenho aqui os node models, que são as minhas dependências, que são tudo aquilo que eu vou precisar para trabalhar naquilo que eu vou precisar, ok? Então, basicamente, venho agora aqui vamos começar por fazer a configuração do back-end para o front-end. Então, aqui dentro deste ficheiro, do DB JavaScript, portanto é a database, portanto vai ser o ficheiro que vai ser responsável por passar os dados à base de dados, eu vou então fazer isto, ok? Eu já tenho aqui o código pronto, vou-me só limitar a copiar e a colar, ok? Eu vou até deixar aqui umas coisas comentadas para vocês poderem ver. Pronto. Então, basicamente o que é que nós temos aqui? Isto está dentro da pasta backend do db.javascript. Então, esta primeira linha, ela é talvez das mais importantes. Porquê? Porque é aqui que eu estou a puxar a própria biblioteca do MySQL 12. Ele estava ali a calcular porque ele estava a calcular o espaço da biblioteca, ok? O MySQL 2 é basicamente o módulo que me vai permitir fazer a conexão através do Node.js à base de dados, ok? Então, a partir daí, a partir de ter feito puxada para dentro da variável MySQL, e aqui a variável é uma constante, para quem não sabe nós temos 3 tipos de variáveis em JavaScript, que é o var, o let e o cons, embora o let hoje em dia já não seja utilizado com muita frequência, acho que é o let ou var, é um dos dois que hoje em dia já não é utilizado com muita frequência, e pronto. Então, feito isto, eu armazeno dentro desta variável, estou a armazenar então neste caso, a minha biblioteca de MySQL, ok? E agora, tendo isso armazenado, eu consigo aceder às funções dentro dessa biblioteca. E eu vou precisar precisamente da função que me cria a conexão à base de dados. Então, eu chamo, através desta variável, que tem a biblioteca lá dentro, eu chamo o createConnection, que é exatamente a função responsável por criar uma ponte entre o Node.js e a base de dados, e armazeno dentro desta variável. Porém, esta conexão, ela não funciona se eu não lhes passar os dados que ela precisa, porque isto precisa receber parâmetros especificamente e para dentro desses parâmetros eu tenho de mandar o que é necessário para que a conexão exista. Essa conexão foi criada no momento em que eu criei a minha base de dados.
agora é aqui que a magia acontece. Para quem viu o outro vídeo do MySQL, vocês devem se lembrar que eu criei lá vários utilizadores, tipo o gestor, os consultos analistas e por aí fora, ok? Consultor não dava porque eu já tinha criado. Então, ou seja, aqui, literalmente, é onde eu vou definir qual é que é o IP da minha ligação, aqui no caso é o localhost, ok? Aqui no user eu vou definir qual é o utilizador que vai ter a possibilidade de se poder conectar através desta conexão. Aqui eu vou deixar o root, mas eu podia mudar, por exemplo, para o gestor, eu podia mudar, por exemplo, para o analista, ou então eu podia, através daqui, criar uma janela de login em que o utilizador e a senha eram passados para dentro desta conexão e ele fazia uma verificação se existiam na base de dados e a partir daí conectava-se e podia aceder à informação, ok? Aqui, nós normalmente colocamos a nossa palavra passe e a minha palavra passe é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Mas vocês podem depois colocar a vossa. E depois aqui na base de dados, nós colocamos sempre o nome da base de dados a qual nos estamos a conectar, que é a loja online, ok? Portanto, basicamente aqui, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a criar uma conexão, estamos a passar os dados de acesso à base de dados e depois então nós vamos exportar esta ligação para utilizá-la depois noutros ficheiros. Então, literalmente aqui no db.js eu só preciso disto e por isso é que eu tenho aqui esta última linha que é responsável por fazer o export da ligação para eu poder utilizar noutros ficheiros, como é o caso aqui do index JavaScript. Ok, então aí dentro do index JavaScript o que é que eu vou colocar? Bora lá, vou pegar aqui no código que eu já tenho aqui feitozinho e vou colocar aqui e vou explicar. Ele está aqui a fazer o cálculo das bibliotecas que é para explicar-vos o que é que acontece e por aí fora, ok? Aqui dentro do JavaScript nós vamos precisar de criar duas rotas. Porquê é que nós vamos precisar de criar duas rotas e o que é que são rotas efetivamente, ok? Então, estas rotas é como se fosse tipo, quando nós estamos a trabalhar com APIs, nós temos uma lógica que é a lógica dos endpoints, ok? E nesse sentido, os endpoints é tipo, para onde é que a página vai nos direcionar, ok? Então, analisando isto desde o princípio, o que nós temos aqui. A primeira coisa que nós fazemos aqui na primeira parte do código é efetivamente a parte de fazer a importação das bibliotecas e dos módulos que nós vamos precisar. Nós aqui temos primeiro o Express, que é aquele que eu falei há bocadinho, que é responsável por criar o tal framework de conexão à interface gráfica. Temos o Course, que é um núcleo que também já expliquei há bocadinho, que é basicamente o responsável aqui por permitir que vocês possam aceder ao browser e ter uma API na nossa API local. Quer dizer, eu por acaso não sei se há bocado expliquei, mas basicamente o Course é aquele que permite que o browser aceda à nossa API local, ok? E depois então nós temos aqui o DB, que é para ele ir buscar literalmente o ficheiro db.js, que é aquele ficheiro que é responsável por ter então aqui a nossa ligação, a nossa conexão à base de dados, ok? Então aqui nós estamos neste ficheiro index, nós vamos criar as nossas rotas de conexão à base de dados, ok? Então vamos analisar o que é que efetivamente está aqui e o que é que eu construí aqui para vocês, ok? Então, aqui logo no cons app, eu tenho a criação desta biblioteca, ok? Desta biblioteca, deste framework da janela de conexão. Portanto, aqui nós estamos a inicializar a aplicação Express. Esta variável app vai ser a nossa aplicação e é onde nós vamos dentro dela definir as rotas, que é para podermos obter dados, para podermos publicar coisas dentro da base de dados e vamos utilizar depois aqui os middlewares e fazer as conexões ao próprio servidor. Ok, então a partir daí, o que é isto então? Então nós a partir de termos feito a criação do framework para dentro desta variável app, nós então aqui na linha 8 temos o app.use. O que é isto? O que é que isto quer dizer? Isto, literalmente, o app.use aplica, ali até pus ali à frente que permite pedidos do front-end, aplica o middleware core a todas as rotas. Isto serve para quê? Se o front-end estiver a correr numa porta diferente, por exemplo, aqui no caso, eu se não me engano ela vai correr aqui na 3000 ou na 8080, não me recordo aqui, a gente já confirma. Mas, por exemplo, se o front-end estiver a correr numa porta diferente do que é o diferente do localhost, o que vai acontecer é que ele literalmente vai bloquear os pedidos do Ajax, não é? Que é os pedidos assíncronos que permitem aqui a captura dos dados e o envio para a base de dados da informação. E então,
ao fazer este corte, porque não está a correr na mesma porta, o CORS aqui basicamente vai fazer esta verificação, ok? Depois então aqui na linha 9, app.useexpress.json, o que eu tenho aqui é então um interpretador de ficheiros JSON, ou seja, este middleware faz com que o Express, que é o nosso framework, consiga ler o corpo de pedidos em JSON. Ou seja, se no front-end eu tiver alguma coisa deste género, fetch, por exemplo, sei lá, API, qualquer coisa, clientes ou alguma coisa do género, e depois eu vou ter, neste caso, o post, é o método que está a ser introduzido, vou ter os headers, que vai ter o conteúdo de onde é que aquilo vem, e depois então tenho o corpo do próprio documento, que vai ter todos os dados que foram passados lá para dentro, ok? Então, nessa estrutura, aqui o Express na linha 9 é responsável por fazer então esta interpretação dos dados para pedidos do tipo JSON, ok? Então, basicamente aqui dentro desta estrutura, eu vou então precisar de fazer dois tipos de rotas, um para get clientes, ou seja, para obter os clientes que nós tínhamos criado lá na base de dados, e outro para poder, por exemplo, introduzir novos clientes, porque nós aqui só vamos trabalhar com as questões dos clientes, não vamos estar a complicar, porque aqui o intuito é apenas que vocês possam ver como é que isto funciona sem grandes problemas, ok? Então vamos criar aqui as nossas duas rotas, ok? Eu já tenho aqui isto feito, vou só trazer para aqui para dentro. E pronto, e agora tenho aqui então as minhas duas rotas criadas e vamos ver então o que é que cada uma destas rotas faz. Pronto, ok. Já tinha aqui apontado, eu disse que eu estava aqui na dúvida se era a 3000, se era a 8080. Acho que a 8080 é padrão numa outra linguagem, agora não me recordo, acho que não sei agora. Então vamos analisar agora aquilo que nós fizemos aqui, que é para vocês perceberem o que é que está aqui a acontecer. Ok, então a primeira coisa que nós vamos aqui definir é a rota do get para ir à procura de produtos à base de dados ou de clientes, ok? Aquilo vai depender daquilo que quiseres fazer. Por acaso aqui eu tinha feito, eu estava a dizer dos clientes, mas enganei-me, aqui tinha feito dos produtos. Portanto, nós vamos capturar produtos e vamos introduzir aqui também novos clientes, ok? Mas vamos buscar produtos e introduzir novos clientes. Que é para fazermos duas coisas completamente diferentes, ok? Então, vamos começar por analisar aquilo que nós temos aqui. Portanto, como eu estava a explicar, aqui mais uma vez nós estamos a ir buscar estas, aliás, isto já expliquei, desculpem, aqui, começando aqui. Então, aqui o que nós temos aqui, vamos aqui para isto é uma coisa bem simples, como vocês podem ver não é nada muito complexo de construção, somente o get. O que é que nós temos aqui? A primeira linha, a linha 13, ela basicamente define uma rota do tipo get no caminho de produtos. O que é que isto quer dizer? Isto é usado para ir à procura de dados dentro da base de dados. Então eu digo app.get, que é a função, e digo que, olha, vais mandar isto para uma página que se vai chamar produtos, e lá para dentro tu vais mandar a requisição que foi feita, que é neste caso a referência da requisição, mais o corpo da própria resposta, neste caso aqui o res, isto aqui são duas variáveis, ok? E aqui o res é basicamente uma variável que vai retornar a resposta da requisição, ok? Então o que é que eu tenho? Depois dentro desta estrutura, reparem que a estrutura ela começa aqui, ok? Desculpem, termina aqui, desculpem se é que é. Então, dentro desta estrutura, o que é que eu tenho? Eu tenho a primeira coisa que é fazer o DB. Porquê que é o DB? O DB é aqui a variável que me vai buscar a conexão que está a ser capturada aqui. Ou seja, eu estou aqui com esta variável, eu estou a vir aqui a este fecheiro e capturar a conexão, que é para não estar sempre a criar a conexão dentro de todos os fecheiros. E eu estou a dizer o quê? Olha, tu vais buscar a conexão e depois vais injetar uma query lá para dentro, por isso é que eu preciso desta função query. Então, e qual é a query que eu vou injetar? E aqui é literalmente como nós escrevemos em MySQL. Eu vou dizer select all from produtos. Eu estou a dizer, olha, eu quero que a query que tu injetes para a base de dados seleciona-me todas as colunas da tabela de produtos. Portanto, ele aqui vai fazer uma consulta SQL à base de dados para procurar todos os produtos dentro da base de dados. E depois então caso haja um erro, vai-me retornar o erro, caso haja um resultado, ele retorna o resultado. Se me retornar um erro, ele vai então dizer que um erro é do status 500, que isto quer dizer o quê? Quando são erros do tipo 500, com o status, o valor do status é 500, são erros de servidor. Então, essa conexão, ao enviar a requisição, e se retornar um erro do servidor, quer dizer que o problema está no servidor. Então, se der erro, que é aquilo que nós temos aqui nesta linha, basicamente, ele responde com o código HTTP 500 e depois acrescenta o próprio erro. Então analisando aqui, o que é que isto aqui basicamente faz? Esta função que nós estamos aqui a construir, ela vai tratar a resposta da base de dados e se houver um erro, devolve esse erro. Se correr tudo bem, ela então envia os resultados
ok? Envia, neste caso, os produtos num formato JSON para o front-end. Então, na prática, este get, o que ele está a fazer aqui é, ele pode fazer aqui um fetch dos produtos e vai receber então aqui uma lista dos produtos diretamente. Ok, então e agora aqui no post? O que é que nós temos aqui no post? Bem, analisando mais uma vez linha a linha, a lógica aqui é muito semelhante à primeira linha do get. A diferença aqui é que, em vez de eu fazer get, de capturar os dados, eu vou definir uma rota de post que vai ser usada para criar um novo cliente aqui, ok? Então, neste sentido, o que é que eu tenho? Eu depois tenho mais uma vez a requisição e a resposta, e vou ter aqui uma variável constante que vai ler os dados enviados pelo front-end. Isto só vai funcionar porque nós temos o app.use com o express.json mais em cima, ok? Porque senão esta requisição aqui não iria funcionar, ok? Depois de eu então fazer esta requisição aqui do body, o body aqui é o corpo da requisição, ou seja, ele vai armazenar para dentro desta variável, neste caso para estes conjuntos de dicionários, por assim dizer, ele vai pegar na requisição, que ela vai vir cá de cima, e vai então pegar no seu corpo e destrinchar para eu poder fazer o tratamento para enviar para a base de dados, ok? Isto pode ser feito de várias outras maneiras e aqui está a ser feito desta forma. Mais uma vez, eu preciso chamar a conexão e depois então tenho a enviada da query. O envio da query, este comando aqui SQL, serve então para adicionar todos os dados que foram recebidos. Mas Bruno, o que é este ponto de exclamação? Então, os valores, como podem ser voláteis, ou seja, eles podem ser alterados cada vez que o utilizador introduz um dado, eu aqui praticamente com o ponto de interrogação vou dar a premissa de que o próprio programa substitua o ponto de interrogação pelos valores que vão ser introduzidos. Isto serve também para quê? Isto serve como uma forma de segurança nas APIs, porque isto evita que exista a injeção de SQL, ou seja, não há aquela questão que é o SQL injection. Aqui eu consigo garantir que ninguém consegue introduzir dados sem ser aqueles que eu predefini, ok? Mais uma vez, voltamos aqui, e já agora depois, pronto, isto depois é substituído por estes parâmetros que estão aqui e os valores que estão dentro destes parâmetros vão ser introduzidos depois pelo utilizador. Então aqui dentro, mais uma vez, temos aquela estrutura, se der erro responde com o erro 500, ok? E devolve também, no caso aqui, o ID do cliente que deu erro, ok? Então, e o ID depois é retornado para aqui. Desculpa, que eu erro não. Ele aqui retorna o erro e responde com o status de 500. Se correr bem, ele devolve então aqui o ID do novo cliente, ok? E vai então fazer a inserção desse ID na base de dados e aqui nós vamos ter um novo cliente introduzido. Portanto, basicamente, o que acontece aqui nesta última linha? Se der erro, para. Se não der erro, ele retorna o ID do cliente e depois insere esse ID como confirmado, ok? Pronto, depois o que eu tenho aqui então em baixo é a inicialização do servidor. O que é que isto faz aqui? Isto basicamente arranca o servidor Express na porta 3000, que é para eu poder verificar e fazer os testes e por aí fora, e manda-me uma resposta para a consola, que é neste caso a consola do browser, a mostrar aqui a mensagem que para nós sabermos que correu tudo bem, portanto que foi possível fazer a conexão à base de dados. Portanto aqui o front-end pode, a partir deste momento, fazer pedidos para produtos ou para clientes, ok? Então, nessa sequência, lógico que isto ainda não está finalizado. Porquê? Porque agora nós ainda temos de fazer a parte do front-end, que aqui isto é a parte apenas do back-end. Então agora nós, para fazermos o front-end, vamos aqui começar por vir ao index. Calma que vocês já vão ver isto tudo a funcionar. Vou copiar e vou colar isto para aqui, ok? Vou copiar e colar isto para aqui. E agora, vou lá tentar perceber o que é que está aqui a acontecer. Aliás, vou fazer uma coisa, deixem-me lá já copiar para os outros fecheiros também, e assim fica já despachado aqui, e depois é só explicar step by step. Ok? Vou copiar também aqui já para o JavaScript. Okidoki, e pronto. E agora vamos então perceber o que é que acontece aqui. Então vamos começar pelo nosso front-end. Então, aqui no front-end, eu tenho então a construção de um pequeno formulário, de algo que efetivamente vai me permitir inserir dados e fazer consultas e por aí fora, ok? E neste sentido isto é puro HTML com classes e até pedimos para estilizações, podíamos chamar para aqui o bootstrap, mas isso fica uma coisa para o outro. Ok, então basicamente aqui no HTML o que é que nós temos? Temos a criação do HTML, temos o nome do documento, loja online, e depois então temos aqui um títulozinho e uma lista de produtos. O que é que acontece? Para aqui vai ser então carregado todos os produtos que forem retornados da base de dados quando forem pesquisados, ok? Então, ou seja, neste caso, sempre que o utilizador pesquisar produtos, ele vai literalmente carregar os produtos
para aqui. Portanto, aqui eu tenho o H1, que é uma tag para o título principal da página, que é no caso aqui produtos, e depois então aqui nesta linha 10, que começa inicialmente como uma lista vazia, ela vai ser preenchida dinamicamente através do JavaScript, ok, com os produtos que vão ser inseridos vindos da própria API. Portanto, aqui eu não vou colocar nada para já ser pesquisado, nenhum botão nem nada. Podíamos colocar aqui um botão para ativar esta captura dos produtos, mas não vamos fazer isto, apenas vamos pedir que ele vá à base de dados buscar a informação e que capture diretamente aqui para dentro, e já vão ver como. Portanto, aqui a lógica vai ser que o próprio JavaScript vai usar um fetch, que é uma função para capturar, para ir procurar todos os produtos e colocá-los aqui dentro desta lista. Depois então, o que é que nós temos a seguir? Nós então temos um formulário para registro dos clientes. Então, a tag de form é literalmente uma tag que permite fazer, através do JavaScript, uma interseção de envio de dados para enviar estes mesmos dados dos clientes através da API do post/clientes para a base de dados. Então, o input aqui, basicamente estes 3 inputs são caixas de texto que vão capturar os dados por parte do utilizador no cliente, nomeadamente o nome, o e-mail e o telefone, ok? O campo, este comando aqui de required, quer dizer que estes campos são obrigatoriamente, ou seja, obrigatórios. Estes forçam o utilizador a preencher o campo antes de enviar o formulário. O button type submit é basicamente o botão que vai ser responsável por enviar o formulário. Então, em vez de enviar um pedido tradicional de uma página, o que nós vamos fazer é, vamos no JavaScript interceptar este envio e usar o fetch para mandar estes dados para dentro da base de dados. E por isso é que eu preciso desta última linha aqui, porque esta linha aqui é que vai ser responsável por ligar o JavaScript, que eu tenho aqui no script JS, e que vai ser responsável e o JavaScript é que vai ser responsável por ir procurar os produtos à base de dados através do fetch, mostrar dentro desta lista e também por captar neste caso por capturar o envio dos dados do formulário por parte do cliente e fazer então aqui um fetch e introduzir os dados dentro da base de dados para registar então o cliente, ok? Então agora vamos aqui já à estilização, mas a estilização eu não pus aqui muita coisa, foi só aqui uma estilização básica para o body e depois aqui para o input e tudo mais. Portanto, acho que é mais importante nós focarmos aqui neste nosso JavaScriptzinho, porque isto efetivamente é que vai ser aqui o sumo e basicamente vai ser o responsável por esta estrutura toda que nós estamos aqui a construir. Ah, mas Bruno, é só eu que é o responsável? Não, não, não. Ele é um dos principais responsáveis, porque é ele que vai fazer aqui a ponte entre o front-end, o JavaScript que nós temos na lógica do negócio e depois esse JavaScript é que vai mandar, o Node.js é que vai mandar para a base de dados. Então, explicando aqui aquilo que nós temos desde o princípio. Para vocês poderem entender isto um pouco melhor, é importante que já tenham aqui algumas bases de JavaScript, mas se não tiverem, não tem problema, ok? Eu vou tentar explicar isto como se vocês não tivessem nenhuma base. Então, esta primeira linha é basicamente a linha principal que inicializa tudo isto. O document é uma variável que vai carregar todo o documento HTML aqui para dentro do JavaScript. Portanto, a partir desta linha, desta primeira linha assim aqui, o que acontece é que isto espera que todo o HTML esteja carregado antes de executar o próprio JavaScript. Por isso é que nós aqui no HTML pusemos isto aqui de baixo, ok? Que é para ele carregar o JavaScript só no fim, ok? Porque é para ter aqui uma garantia. Então, porquê é que esta linha é essencial? Esta linha é essencial para evitar tentar aceder a elementos da página que ainda possam não ter sido carregados por parte do utilizador, do cliente, do browser, como por exemplo o caso do formulário ou a própria lista, que é para não causar aqui problemas, ok? E basicamente nós estamos a adicionar aqui um add event listener, que é basicamente um ouvinte, que vai ficar à espera que a página esteja toda carregada. Ok, a partir daí então podemos começar a executar as nossas funções. Então o que é que nós temos aqui na linha 3? Nós temos aqui então a função de fetch, que ela é responsável por fazer a captura de alguma coisa ou o envio de alguma coisa em JavaScript. Então, nós aqui temos um envio de um pedido GET à rota de produtos, daí o /produtos. Que é para que a rota de produtos do back-end possa me retornar os produtos. Então o que vai acontecer aqui nesta linha é que ela vai buscar todos os produtos da tabela de produtos, como nós definimos no back-end previamente, e vamos então trazer isso num formato JSON. Então aqui nós estamos a dizer que quando recebermos essa resposta do servidor, essa resposta vai ser convertida num formato JSON para um objeto JavaScript, ok? Depois então, nesta estrutura que segue aqui, o que é que nós temos? Os produtos, que agora são uma array de objetos com os próprios produtos lá dentro. Por o que é uma array? É uma lista, meus queridos, é uma lista com todos os produtos lá dentro. E o que é que eu estou a fazer aqui basicamente nesta linha? Eu estou a dizer que
nós vamos capturar o elemento no HTML que tem o ID de lista de produtos para inserir lá dentro esta array de objetos com os produtos que foram retornados da base de dados, ok? Só que eu não posso simplesmente mandar isto lá para dentro, tipo, assim, à grande e à francesa. Eu tenho de suscetibilidades, ok? Então, eu preciso de fazer uma iteração para garantir que isso acontece de forma correta. E é aqui que acontece esta minha iteração. Então, ou seja, o que eu estou aqui a dizer é, para cada produto E, ou seja, que é a variável de P, que é uma variável temporária, nós vamos, ou seja, quer dizer que em cada registro dentro da lista de produtos, que é a nossa array com os objetos do produto, eu vou ter uma variável que é P, que vai representar cada produto, e nós vamos aqui criar um elemento dessa lista, neste caso vai ser o li, e eu vou colocar o nome e o preço e adicionar essa lista no HTML. Então, basicamente, o que é isto faz aqui? Na prática, quando a página carregar, os produtos vão aparecer dinamicamente, ok? E ele vai criar para cada elemento ou para cada produto dentro da array, ele vai criar um item da lista e vai carregar o nome do produto e o preço do produto que vai extrair desta array. Mas Bruno, tu tens lá outras coisas dos produtos, como a quantidade, como o ID. Sim, mas eu não quero isso. Eu quero que ele vá à array que foi retornada do back-end e que ele apenas me capture o nome e o preço, que basicamente aqui faz uma analogia literalmente ao nome das colunas, ok? Ok, então agora entramos na outra parte, que é a parte do formulário. Então, nós aqui, nesta primeira parte inicial, pronto, e depois ele adiciona isto aqui ao elemento da lista, depois de fazer a captura do nome e do preço, adiciona aos itens da lista do L que nós temos no HTML. Então, depois aqui, o que é que nós temos? Nós temos então a parte do tratamento do formulário, que nós esperamos aqui que o utilizador submeta o formulário. Já agora, aqui este comando do i.preventDefault, isto basicamente impede que o comportamento padrão, ou seja, normalmente quando vocês fazem submeter numa página, automaticamente ao submeter um formulário ele carrega a página de forma dinâmica, não é? Automaticamente. E então aqui com o Prevent Default ele vai prevenir que a página carregue, ou seja, a página não vai ser carregada, ok? Então o que é que nós temos a seguir a isto? Depois, dentro desta função que vai capturar o formulário form cliente, eu vou então ter a captura de cada campo individualmente pelo seu ID, ou seja, eu digo assim, olha, vai lá ao HTML e captura o elemento que tem o ID de nome. Por isso é que nós no HTML nós nunca devemos colocar, não é nunca devemos, o HTML não nos deixa colocar mais do que um campo com o mesmo ID, por conta destas questões, estou a perceber que às vezes é fundamental. Mas Bruno, mas também temos de fazer a captura no JavaScript por classes, mas aí é outra coisa, ok? Portanto, a ideia aqui é que eu estou a capturar os valores dos campos do formulário e armazená-los dentro destas variáveis separadamente. Isto vai permitir que eu consiga formar um objeto com os dados do cliente que vão ser depois enviados para a base de dados, ok? Então é exatamente aí que entra o que vem a seguir. Eu estou, mais uma vez, a enviar no método POST para o back-end através da rota de clientes, eu estou a enviar o conteúdo que foi introduzido no formulário. Então, aqui o headers, aqui no método eu defino qual é o método, aqui no headers eu estou a indicar que estamos a enviar num formato JSON, daí o application JSON. Depois então aqui nesta linha, eu estou literalmente a pegar no objeto que veio do front-end e estou a converter isso numa string, por assim dizer, para eu poder enviar para dentro através da query, para dentro da base de dados SQL, ok? Depois o que acontece aqui é que ele vai ficar sempre à espera de uma resposta do servidor, ou seja, quando o cliente for gravado com sucesso, o back-end vai responder com o ID do cliente e aqui ele vai então mostrar a mensagem de sucesso com o ID do cliente e depois no fim esta parte aqui serve para eu resetar o formulário. Então na prática nós aqui estamos a criar uma página dinâmica que liga a uma base de dados real, fictícia como é óbvio, mas os dados vêm, quer dizer, não é fictícia, ela é real porque existe, nós criámos isto, ok? Mas é fictícia porque isto é para fins pedagógicos apenas. Então, o que nós vamos fazer aqui é, os dados vêm diretamente do MySQL para os produtos e o cliente vai introduzir diretamente, através do formulário, vamos introduzir diretamente. Portanto, esta lógica aqui é adaptada para vocês conseguirem depois, se quiserem no futuro, atualizar ou eliminar dados, nós podemos depois aqui adaptar esta estrutura para fazer isso. Então, vamos ver como é que isto funciona na prática. Portanto, já agora só para vocês verem o que é que nós fizemos aqui. Vou só executar aqui o Go Live. Ele não vai funcionar porque eu primeiro tenho de conectar o servidor, ok? Pronto, mas basicamente aqui no front-end foi isto que nós fizemos.
mas lógico que eu ainda não vou conseguir ver produtos nenhuns nem nada porque eu ainda não conectei a base de dados, eu ainda não fiz, porque eu primeiro tenho de correr o servidor para conseguir fazer com que isto funcione, ok? Então vamos correr aqui o servidor, eu posso até deixar isto aqui já aberto, está-me a correr na porta, ok? Eu posso deixar isto já aqui aberto, ele agora criou-me aqui isto porque eu executei o console log. Ok, eu vou correr aqui então o index JavaScript, vou aqui mesmo no terminal, vou fazer node index.js. Pronto, está-me a dizer aqui que o módulo não foi encontrado. Eu acho que eu instalei aqui qualquer coisa errada, ok? Ok, descobri qual é que era o problema. É que eu tinha colocado os módulos e as dependências fora da pasta correta. Estes módulos e estas dependências têm de estar dentro da pasta de back-end. Então o que eu fiz foi, eu apaguei as pastas todas, ok? Até posso voltar aqui a fazer. Ok, apaguei isto tudo que estava fora da pasta de back-end, ok? Vim aqui e primeiramente o que eu fiz foi cd back-end, ok? Onde é que está? cd back-end, cd back-end. Mudo para dentro da pasta de back-end e agora sim vou inicializar o projeto dentro da pasta back-end, ok? E agora vou instalar as dependências dentro da pasta de back-end. Pronto, ok? Ele instalou as dependências, pronto. E agora o que eu vou fazer é, vou correr então o meu index JavaScript, porque é o fecheiro que tem o servidor, né? Vou fazer aqui, já estou a fazer janeiro, vou apagar isto aqui, vou fazer então node index.javascript, ele agora vai-me executar aqui o servidor, reparem que ele está-me ali a dizer que o servidor está a correr, ok? Eu vou então fazer follow link. O que acontece? Se eu fizer follow link, isto está a dar erro porque vai mandar para o cannot get, isto não faz sentido nenhum. Mas o que é que eu vou fazer? Eu, para ver isto a funcionar como deve ser, venho aqui ao index e através do Go Live eu vou correr o browser, porque eu não vou aceder nunca à API diretamente para ver o interface do utilizador. Eu tenho de aceder ao browser do cliente, ok? Pronto, e eu tenho agora aqui, então, o meu formulário com os produtos que ele carregou da base de dados. Para quem se lembra do outro vídeo que eu fiz, estes eram os dois produtos que nós tínhamos na base de dados. E agora, se eu quiser introduzir um cliente, eu posso pôr aqui bruno.petros@gmail.com, o número de telefone e registar. Ele vai dizer cliente registado com sucesso com o ID 2. Porquê? Porque no outro vídeo nós tínhamos feito apenas um cliente que tinha um ID 1 e era o João, ok? E é isto, meus queridos, isto é basicamente aquilo que vocês precisavam ou precisam de fazer aqui. Lógico, depois isto podia ser melhorado aqui a nível de interface gráfico, mas o intuito aqui é apenas mostrar-vos aquilo que vocês podem fazer. Eu espero que tenham gostado, meus queridos. Não se esqueçam, acima de tudo, de compartilhar este conteúdo, deixar os vossos comentários, o que é que acharam, o que é que gostava que eu trouxesse aqui, o que é que, se tiverem tido alguma dúvida, perguntarem o que é que tiveram dúvidas, meus queridos. E é isto. Eu espero que tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de compartilhar. Um beijo e um queijo e até ao próximo vídeo. Tchau!